Hi there, what's up? E aí pessoal, I'm Thales, you are watching my channel dedicated to English language. Você está assistindo o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Este é um vídeo do nível básico, né? Que faz parte de uma playlist, uma das duas playlists que estão disponíveis no meu canal. Essa playlist, nível básico, aborda tópicos gramaticais e correlatos do nível básico e são explicados em português, esses tópicos. Então, é realmente uma playlist dedicada a iniciantes. Mas, se você preferir, tem uma outra playlist, Intermediate Advanced, que cobre os tópicos da gramática inteiramente em inglês. Então, os vídeos gravados no Intermediate Advanced, que é a outra playlist, são inteiramente em inglês, tá? So you can choose whichever suits you the most. Você pode escolher aquela a playlist que se adequa melhor. E eu recomendo você assistir todos os vídeos, porque esse canal não é um canal de dicas, é um canal que realmente está em um formato de curso. Então, se você assistir todos os vídeos da gramática, eu ousaria dizer que você está estudando todos os tópicos essenciais da gramática. Então, é um curso completo de gramática. Então, tudo que eu gravar aqui vai ter a intenção de ser um curso completo, né? Não somente dicas, porque eu não estou vendendo conteúdo aqui no YouTube, né? Eu estou realmente disponibilizando gratuitamente conteúdos de inglês. Então, agora nós estamos tratando da gramática, mas em breve vamos tratar outros conteúdos. Vocabulary, phrasal verbs, business English, idiomatic expressions, phrasal verbs I have already mentioned. Então, tem vários tópicos de verbos frasais, expressões idiomáticas, vocabulário, inglês para negócios. Todos esses tópicos estão no radar para a gente poder gravar após eu finalizar esse ciclo da gramática, ok? So, what are we going to talk about today? O que nós vamos falar hoje? Hoje vai ser um vídeo de exemplos, tá? Lembrando que o vídeo anterior do nível básico, gravado, né, foi um vídeo de verbos com dois objetos. Então, basicamente, eu vou reforçar essa questão gramatical de verbos com dois objetos, quando usa preposição, quando não usa, né? Antes de partirmos para um novo tópico. Before we begin, subscribe to the channel, assine o canal, give a thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha se você curtiu o conteúdo e lembre-se, hit the notification bell, ative as notificações. Por quê? Porque eu faço uploads frequentemente. Nós já temos mais de 350 vídeos gravados, né? E estão todos disponíveis para vocês de forma gratuita. So, without further ado, let's get into it. Vamos começar. Eu tinha começado a gravar esse vídeo anteriormente, mas o vídeo foi interrompido por uma chamada. Sabe aquelas chamadas de São Paulo? Aquelas chamadas típicas que começam a te incomodar? Pois é. Bom, quando eu falo assim, give é o verbo dar, né? Nós vimos alguns verbos que nós usamos com esse tipo de estrutura, né? Vamos lembrar dos verbos. Temos o verbo give, passado o verbo gave, particípio passado o verbo given, né? Give, gave, given, presente, passado e past participle ou particípio passado, né? Sendo que essa coluna é usada mais para tempos perfeitos, né? Tempos perfeitos porque é um verbo no particípio. Temos o verbo buy, que é o verbo comprar, né? Buy, bought, bought. Temos o verbo get, got, gotten, né? Temos também o verbo lend. Todos esses nós já vimos, tá? Eu só estou relembrando os verbos em si. O verbo lend, que é o verbo emprestar, o verbo get, que é o verbo conseguir, né? Obter, e o verbo buy, que é o verbo comprar. Deixa eu ver o que mais. Send, o verbo enviar, também passado, particípio.
São irregulares, tá? Todos esses verbos são irregulares, porque o verbo regular, ele termina com ED, tá? O passado simples dos verbos regulares, ele é feito através do acréscimo do sufixo ED no final do verbo. Right? I have already covered this topic before. Eu já tratei desse tempo verbal. Dá uma olhadinha. Todos os meus vídeos possuem tags devidamente identificadas. Então, se você colocar past, você vai identificar qual vídeo eu estou falando. Ou passado, né? Alguns tags eu coloco em português também, para facilitar a identificação. Bom, tem o verbo show, que é o verbo showed, passado. Eu acho que o particípio do verbo show é shown. Deixa eu confirmar aqui. Show, showed. É isso mesmo. Ele é um verbo. É interessante, né, gente? É um verbo, como eu vou dizer, semi-regular. O passado dele é um passado de verbo regular, mas o particípio dele é irregular. Viu? Eu lembrei direitinho. Mas quando eu tenho eu fico com alguma coisa na cabeça de dúvida, eu dou uma olhada na internet, né? Porque, assim, a gente não tem a pretensão de dizer que sabe tudo. Eu sei um bocado, mas eu não sei tudo em inglês. Então, o que eu não sei, ou o que eu tenho alguma dúvida, eu tinha uma pitada de dúvida. Eu falei, deixa eu verificar, né? Vamos ver aqui. Quando você fala assim, I bought my sister a gift. Eu comprei um presente para minha irmã. Esse verbo, todos esses verbos, tá? Eles têm a mesma lógica, a gente viu. I bought my sister a gift. Eu comprei minha irmã um presente. Então, aqui a gente tem essa ordem de objetos. O verbo bought, que é o verbo buy no passado, ele tem dois objetos, my sister e a gift. Tá? É possível eu trocar os objetos. A gente viu essa mecânica, né? No vídeo anterior. Então, I bought some flowers. Aí, você me pergunta, Thales, a gente viu no vídeo passado exemplos com a preposição to. E aqui? Aqui a gente vai usar for. I bought some flowers for my sister. Porque é a regência, né? I bought for someone. Eu comprei algo para alguém. Então, aqui você vai usar a preposição for. Mas assim, a lógica de usar uma preposição quando eu tenho a ordem something, alguma coisa, e somebody depois, a pessoa depois, é essa. Então, qual que é a lógica? Quando eu me refiro a coisas antes de pessoas, né, eu tenho dois objetos. Um é coisas, objetos, situações, e outro é pessoa ou pessoas. Se ele está nessa ordem, 2 e 1, né? Por exemplo, o objeto ele vem antes, então eu tenho que usar a preposição antes do my sister. Mas a gente vai ver outros exemplos, porque esses dois exemplozinhos que eu vou dar aqui, eles usam a preposição for, tá? Mas de modo geral a gente usa a preposição to, não nesses exemplos, mas em outros exemplos. Vamos continuar aqui. Can you get me some paper? Você pode conseguir para mim algum papel? Not toilet paper, right? Não é papel higiênico. I want some paper because I have to write something down to make a shopping list, for example. Eu quero algum papel para poder anotar, né? Alguma coisa. Estou fazendo uma lista de compras, por exemplo. Então, can you get me some paper? Some é algum
ou alguns, algumas ou alguma, né? Então, some é um pronome indefinido que ele acompanha o substantivo. E o can a gente já viu, né, que é um verbo que você pode usar para pedir coisas, né? Você pode pedir permissão usando o verbo can, o verbo may, o verbo could. Já vimos também toda a sistemática desses verbos modais em vídeos anteriores, é só você conferir também. Então, can you get me some paper? Me é um objeto e some paper é outro objeto. Quando eu inverter os objetos, eu vou ter que usar a preposição for, nesse caso, tá? Can you get some paper for me? Você pode conseguir um papel para mim, right? Can you get something for me? Você pode conseguir algo para mim. Então, no primeiro exemplo, você tem o objeto referente à pessoa antes do objeto referente a objetos. Então, pessoa, objeto. Quando eu tenho a combinação somebody, something, depois do verbo get, quando eu tenho a combinação alguém e alguma coisa, depois do verbo get, eu não uso preposição. Ao passo que, quando eu inverto esses objetos e coloco o objeto referente a coisas antes, can you get something for somebody? Ou seja, você pode conseguir alguma coisa para alguém. Então, se eu tenho a combinação get, alguma coisa e alguém, eu tenho que usar a preposição for. Então, resumindo, a gente viu isso no vídeo anterior, que é essa lógica aqui, tá? Então, vários verbos aqui. Observe que eu não tenho o verbo get e o verbo buy aqui, tá? Isso é importante. Inclusive, eu tô vendo uma coisa aqui que eu acho que eu expliquei errado para vocês. Eu vou voltar. Eu vou voltar lá. Não, o que eu expliquei no vídeo anterior. Eu tô vendo alguma coisa escrita aqui, mas eu vou voltar lá e vou fazer a errata, a errata devidamente feita. Observem que quando tem os verbos give, send, show, lend e pass, e eu tenho a combinação something e someone, eu uso a preposição to entre esses objetos, né? She sent an email to them. Ela enviou algo a alguém. Então, to, preposição to, para todos esses verbos. Quando eu tenho a combinação someone, something, ou seja, o alguém, o objeto que se refere a alguém vem antes do objeto referindo a alguma coisa, aí eu não uso preposição alguma. Então, esses verbos, preposição to, tá? Por que eu estou dizendo que eu queria corrigir alguma coisa aqui? Porque aqui eu dei dois exemplos no vídeo anterior com o verbo get by, que você vai identificar rapidamente qual é o erro. She will get me some candies. Ok, aqui tá certo. Ela vai conseguir para mim alguns doces. Ok, né? O objeto referente à pessoa, somebody, ele vem antes, e o objeto referente a alguma coisa vem depois. Quando eu tenho essa combinação somebody, something, tanto para o verbo get como para o verbo buy, eu não uso quaisquer preposições. Aqui também a mesma coisa, ó. He is going to buy her a PlayStation 5. Ele vai comprar para ela um PlayStation 5. Agora, o erro que está aqui é a preposição she will get some candies for me, tá? Então, se você assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar aqui na tela até o nome do vídeo. Eu vou abrir o vídeo aqui, porque assim, eu não vou gravar outro vídeo sobre esse tema, né? Isso é só para você ver. É esse vídeo aqui, ó. Verbos com dois objetos e suas diferenças, parte 1. Então, em algum ponto desse vídeo,
eu estou tratando desse exemplo aqui. Então, no lugar de to, coloque for, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. He's going to buy a PlayStation 5 for her. Corrija aqui também. Eu creio que não é possível usar outra preposição. Eu tô até procurando aqui. Com o verbo to buy, usa-se o to ou for? Pior que tá certo, hein? Pior que tá certo. Eu posso usar o to, gente. Olha só. Aqui, ó, vivendo e aprendendo. Eu tô olhando aqui na internet. Eu posso usar tanto to quanto for. Só que é diferente a abordagem. Quando você pretende dar algo de presente para alguém, você usa to. Então, aqui, he's going to buy a PlayStation 5 to her. Então, aqui é o to mesmo, não é nem o for, é o to. Porque pretende dar de presente. Agora, quando você compra algo para alguém, você está fazendo um favor, por exemplo, he's going to buy a PlayStation 5 for her. Por exemplo, ela quer comprar um PlayStation 5 e não tem tempo de ir lá ao centro da cidade comprar um PlayStation 5. Aí, você pode falar, he's going to buy a PlayStation 5 for her, no lugar dela, para ela. Viram? Então, é isso, gente. Vivendo e aprendendo, né? Deixa eu ver se o verbo get tem essa frescura também, mas eu acho que o verbo get não tem. O verbo get do go, tananã. O verbo get já é mais pacificado, né? We got a new table for the dining room. Tá. Aí no caso é utilidade, né? É o núcleo do objeto. Quando você está dizendo a diferença da preposição to e for, é isso. Quando há, por exemplo, vamos ver alguns exemplos, mais 2 exemplozinhos de to e for, só para a gente enfatizar aqui, tá? Deixa eu pegar um verbo get. Eu tenho que pegar um exemplo com o verbo get, porque aqui eu não estou achando diretamente. Get to or for. Pior que eu não tô achando. Aqui é get to. I have a gift for you. Tá. Quando usar o to e quando usar o get. Tá. O to, gente, é quando você vai fazer alguma coisa e vai afetar a pessoa diretamente, tá? Happen to you, I can't lend my book to you, ok. E for you é quando é intencionado para a pessoa. Sim, quando você quer fazer algo para a pessoa, de modo que ela não precisa fazer aquela coisa. Então, I bought some flowers, aqui seria to my sister. Inclusive. Não seria nem um for, né? Poderia ser for também, tá, gente? Poderia ser for. Poderia ser for. This is for you. Isto é para você, né? Você tá dando um presente. I bought a gift to my sister for my sister. Tá. He gave a book to her. Então, assim, é possível usar tanto uma preposição quanto outra, mas você tem que entender o sentido da preposição, tá? Então, assim, em termos de regência, é possível, porém, você tem que entender essa frescurite aqui, né? O to é quando tem um movimento ou transferência implícita. Por exemplo, I went to the office. Eu fui ao escritório. Aqui tem uma ideia de movimento. Ok. Ao escritório, certo?
I'll give this magazine to you. Eu vou dar esta revista para você. Então, eu estou transferindo a titularidade da revista para você, dá uma ideia de movimento. Aí, aqui você usaria to. Agora, for é algo que tem um propósito, tá? I'll send a letter for you. Tá? Eu vou enviar uma carta para você, ou seja, ela é intencionada para você. E o foco aqui não é a ação, né? Está implícito aqui, né, que existe um propósito. Então, é igual você fala assim, this computer is for playing games. Eu tenho um computador aqui em casa e eu falo, olha, esse computador aqui é para jogar jogos, videogame. Right? It's not for work. I have 2 different laptops at home. Eu tenho 2 laptops diferentes. Um para o trabalho e outro para games, por exemplo, né? Ou quando você vai fazer algo no lugar da pessoa, né? Que foi até o exemplo que eu dei aqui, ó. Qual o exemplo? Você vai fazer algo no lugar da pessoa, que é diferente. Quando você fala assim, he's going to buy a PlayStation 5 for her. Você está usando for, você vai fazer algo no lugar da pessoa. Agora, quando você vai dar um presente, he's going to buy a PlayStation 5 to me. He will give me, or give a PlayStation 5 to me. Né? Dá uma ideia de movimento, você está transferindo a titularidade de uma coisa, né? De uma pessoa para outra. Então foi bom, gente, acontecer isso, que a gente fez uma revisão. A gente fez uma revisão mais abrangente, né? Mas, nos exemplos que eu tratei com vocês, do verbo buy e do verbo get, quando você fala assim, I bought some flowers for my mother. É possível usar o for, tá? Porque é a intenção. Você comprou flores para dar para sua mãe, por exemplo. Tá? Que são os exemplos aqui. A intenção. He's going to buy a PlayStation 5 for her. Para ela. Então, o for também, ele tem esse sentido de intenção. Então, resumo da ópera. Nenhum dos casos que eu fiz aqui, usando tanto uma preposição quanto outra, ambos estão corretos. Eles podem variar discretamente o sentido, tá? Então é isso mesmo, gente. É igual o Faustão diz, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem que ver esse contexto aí. Alguns exemplos podem ficar um pouco mais confusos, mas a gente desconfunde, né? Porque eu não gosto de finalizar um vídeo confuso. Vamos ver mais algum caso de preposição? Resumidamente, os casos de preposição que eu tinha para falar eram esses, tá? Summing up the video. Quando eu tenho esses verbos, give, send, show, lend e pass, você só usa to, tá? Quando você usa get e buy, é possível usar tanto to quanto for. Mas o sentido, ele variará discretamente. Você pode usar tanto um quanto o outro. Você usa to quando tem uma ideia de transferência de um lugar para o outro. Você dá uma ideia de movimento. E for, você tem a questão da intenção, né? I will, this is for you. Isto é para você. Este presente é para você. É a intenção. Eu comprei um presente para você. Ou também tem o sentido de I'll do it for you. Don't worry. I'll do it for you. Don't worry. Eu farei isso para você.
ou por você, né? Não se preocupe. Aqui eu vou fazer no seu lugar. Então aqui você não vai usar o to e nem aqui, tá? Então são essas diferenças discretas, mas saiba que é possível usar tanto um quanto o outro. Então é isso, gente. Espero que eventuais confusões que comigo é assim, quando eu tenho alguma dúvida, a menor dúvida que for, eu faço ao vivo, entre aspas, né? Eu vou à internet e faço uma consulta mesmo, abrangente, na hora. Eu não gosto de falar, depois eu vou editar o vídeo, vou cortar. Não, gente. A gente é ser humano. Ninguém sabe 150% tudo, não. Então, assim, quando fica uma pitadinha de dúvida em alguma coisa, ou quando eu percebo, depois que eu gravei o vídeo, né? Porque, assim, todos os conteúdos de vídeo, eles estão em caderno, olha. Esse já é o segundo caderno que eu gasto, entre aspas, gasto, que eu invisto, né, na gravação de vídeos. Então, às vezes acontece isso. Eu tô gravando um vídeo, eu vou recorrer a um tópico que eu já falei antes, aí eu vou no vídeo anterior, aí eu vou no tópico anterior, aí eu bati o olho no exemplo e vi, vamos voltar nisso aqui, que tem alguma coisa mais profunda pra gente ver. Então era isso, gente. Então é isso, é meu lado humano também, né? Tem outros vídeos também que a gente faz isso, é bem comum, por isso que eu deixo o computador aqui na frente. Porque assim, às vezes, a pronúncia, uma palavra que eu também, assim, acontece, de ter uma palavra que eu não tô acostumado com a pronúncia. Ou algumas palavras que tem duas pronúncias, tem o inglês britânico, British, e tem o americano. Eu já ouvi as duas versões, aí eu fico na dúvida, gente, será que as duas versões estão corretas? Ou será que apenas uma é correta? Aí eu vou e confiro na hora, jogo no Google e vejo qual é a pronúncia da palavra. Isso é muito comum, né? Não é todo vídeo, de vez em quando eu faço isso. Jogo a pronúncia enquanto eu estou gravando para ver qual que é a pronúncia correta, né? E outras coisas pontualmente, evidentemente, não é sempre, mas bem pontualmente, quando a gente quer dirimir alguma dúvida ou quer aprofundar em um tópico num nível que eu não pretendia aprofundar no meu planejamento. Aí eu vejo, isso aqui, será que é assim mesmo? E se for uma outra preposição, será que a gente aborda dessa forma? Então, esse tipo de coisa, esse bate-bola, entre aspas, eu faço ao vivo enquanto eu estou gravando o vídeo, né? No momento da gravação do vídeo. E não, eu vou sair editando os vídeos para sair tudo 100% certinho, não. Os meus vídeos são sem edição, tá? Então, essa é uma característica dos meus vídeos, são totalmente sem edição e são descompromissados, gente. Eu faço isso por diversão mesmo, então... Já vai fazer quase meia hora de vídeo. Meu Deus do céu. So, I hope you enjoyed my video. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deu pra gente revisar bastante essa questão da preposição. No próximo vídeo a gente vai falar de outra coisa, tá? Preposições também, mas outros conteúdos. Bye, bye.